E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como importar dados externos ao Excel, mais especificamente dados de texto, então em formatos TXT ou CSV. E isso é importante porque às vezes você obtém dados de outras pessoas ou programas geram dados em formato TXT, por exemplo, ou CSV, e você tem que mandar para uma planilha de Excel todos aqueles dados. Às vezes tem muitos dados, então se você aprender a fazer isso da maneira que o Excel oferece, da maneira mais fácil, você vai economizar bastante tempo. Então, meu Excel ele é 365, então ele vai atualizando com frequência. Então, pode ser que a tela de vocês não seja exatamente igual à minha. Mas essa parte de importar dados, ela está no dados. E normalmente aqui para o lado esquerdo da parte de cima do painel, onde está ali obter dados externos, aí vai ter access da web, de texto, de outras fontes, e vai mostrar as conexões existentes na sua planilha, né? Eu vou falar daqui da importar dados de texto. Aí você vem aqui e clica. Bom, ele vai pedir para ver qual que é o arquivo que você vai puxar esses dados de texto. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou puxar primeiro esse bloco de notas aqui que eu fiz, por exemplo, um sorteio em que você sorteia 10 bolas e elas têm um número aleatório e cada uma delas tem uma cor, preto ou branco, no caso. Eu quero importar esses dados para Excel ao invés de eu ter que ficar escrevendo aqui, né? Então vamos lá. Obter dados externos de texto. Eu vou colocar aqui sorteio. Tá vendo que está aqui arquivo? Ele só vai mostrar os arquivos em PRN, TXT e CSV. Eu vou mostrar o TXT e CSV. TXT na hora de text, né? Então eu vou dar um cortar aqui nesse sorteio. Vai aparecer essa tela aqui. E aí ele vai meio que te guiando, né, por diferentes etapas na hora de você importar esses dados de texto. E aí aqui a primeira escolha que você tem que fazer é se escolher o tipo de campo que melhor descreve seus dados. Ele é o delimitado ou você colocar uma largura fixa. O que significa delimitado? No caso, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo. Por exemplo, separam cada coluna. Então você tem uma delimitação certa. Como eu tenho aqui no meu sorteio, dá para ver claramente que eles estão separados por um espaço. Então o meu arquivo ele é delimitado. Mas você também pode vir aqui e colocar largura fixa. E largura fixa você define qual que é a separação dos seus dados. Isso pode ser importante ou dependendo dos dados que você está puxando. Aqui você pode escolher em qual linha você quer começar a importação. Você olha aqui embaixo quais é a numeração das linhas. E aqui a origem do arquivo é mais ou menos como ele está escrito. Eu não sei por que motivo o meu ele está colocando como se fosse um arquivo japonês. Mas eu não quero isso. Colocar no Windows Answers, às vezes eu não sei se vocês vão ver ó, o que mudou. Antes estava com o U com o acento agudo, estava com um símbolo japonês muito louco lá. E aí quando eu mudei para o Windows Answers ele fica com um acento normal, né? Então aí você tem que... Eu não entendo muito disso, mas provavelmente vai estar um default aqui no seu Excel que vai ser o que você normalmente utiliza. Se você for escolher largura fixa, que não é o caso dos meus dados, você vai vir aqui e vai escolher, né, a largura. Você vai separar os dados dessa maneira. E aqui, cada uma dessas linhas aqui é uma coluna no Excel. Então, você vai ter uma coluna, por exemplo, na coluna A, vai estar lá. Na linha 1, bola. Na linha 2, 1, 20, espaço 23 e por aí vai. E aí, é que essa coluna, por exemplo, ela vai ter essa largura no Excel e vai estar vazia. Então, é bem simples. Essas linhas aqui, elas delimitam, né, as suas as suas larguras. É que ele dá uma pequena guia, né? Para criar uma linha você coloca, né? Você clica e para excluir você clica duas vezes na linha, né? Para mover é só segurar e puxar. Aí depois, quando você avançar, vai ser mais ou menos a mesma etapa que eu vou mostrar para casos em que está delimitado. Então eu nem vou mostrar ali no caso de largura fixa. Normalmente está delimitado os dados, então você vem aqui e escolhe delimitado. Então aqui ele está colocando quais são os delimitadores dos seus dados. No meu caso aqui, são espaços, né? Então, vou colocar aqui espaço, vou dar um tique. Pode ter mais de um delimitador.
Mas normalmente, quando um programa gera dados, normalmente ele coloca um delimitador só, né? Aí pode ter outros aqui, você especifica qual que é. Aí você vê que quando eu aperto espaço aqui, ele já delimita para cada coluna. Então a minha coluna a minha coluna A vai ser bola, a minha coluna B vai ser número e a minha coluna C vai ser cor. Aí aqui também eu posso considerar delimitadores consecutivos como um só. Eu costumo não utilizar isso porque às vezes delimitadores consecutivos significa que foi zero. O programa gerou tipo um zero ou um vazio. E isso seria considerado uma coluna. Mas dependendo dos dados, você pode considerar delimitadores consecutivos como um só. E qualificador de texto é ele para colocar, por exemplo, se tiver aspas na frente, daqui, por exemplo, tivesse aspas 23, então ele consideraria como um texto. Eu normalmente não utilizo muito essa parte aqui de qualificador de texto. Bom, e aí aqui, nota que você pode clicar em cada uma das cores. Ele já cada uma das cores. E aí aqui em cima de cada uma das colunas deve estar escrito alguma coisa. Aqui ele está escrito vendo como geral. O que quer dizer esse geral? Ele está escrito aqui. Geral converte valores numéricos em números, valores de data em datas e todos os valores restantes em texto. Parece tanto quanto óbvio isso, mas não é tão óbvio assim. Por quê? Porque esse geral ele vai converter as coisas, os valores numéricos em números e datas em datas e todos os valores restantes em texto, de acordo com as configurações que você tem no seu Excel. Por exemplo, no meu Excel, o separador decimal é vírgula. Então, se eu escrever 23.2, ele vai considerar como um texto. Mas se o seu Excel tiver configurado como um ponto, como separador decimal, 23.2 vai ser um número. Então, o geral ele vai converter os valores que estão aqui em numéricos de acordo com o que ele considera numérico. Então, se ele vê lá 23.2 e ele não considera isso numérico, então ele vai converter como um texto. Mesma coisa para data. Data vai depender muito de como está configurado o seu Excel. Normalmente, data para o nosso Excel, que é brasileiro, as datas estão em dia, mês e ano. Eu vou mostrar mais para frente como mostra isso. No caso de americanos, por exemplo, é mês, dia e ano. Então ele vai reconhecer, o meu Excel ele não reconheceria uma data americana como uma data, e ele consideraria como um texto. Então, esse geral ele converte de acordo com o que está configurado no seu Excel. Mas você pode, em vez de deixar no geral, você pode especificar. Você pode vir aqui e falar, não, aqui eu quero texto, aqui eu quero data, aqui eu quero... Bom, o número ele vai importar diretamente, né? Você não pode... você não precisa colocar aqui, né? Mas como... Mas isso eu vou mostrar mais pra frente como fazer. Aqui você vem aqui no avançados, também dá uma olhada. Os números, por exemplo. Configurações usadas para reconhecer dados numéricos. Ele está perguntando como é que estão os seus dados. O que eles estão escrevendo? Ele está separatório decimal. Nos dados que você está pegando, eles estão separados em vírgula ou em ponto. No caso aqui a gente está considerando como vírgula e que o separador de milhares seria ponto. Eu vou mostrar mais para frente com um exemplo o que significa isso daqui. Mas quando você está importando dados, você tem que saber como é que estão os seus dados nesse arquivo externo e como você quer importar ele. Então aqui, quando você clica, por exemplo, em data e está DMA, que é dia, mês e ano, não quer dizer que você quer importar eles no formato DMA. Ele só está querendo dizer que na sua tabela os dados que são data estão em DMA. E aí depois você configura. Vou mostrar isso em um arquivo mais para frente. Nesse arquivo aqui que eu peguei não tem muito segredo. Você vai lá em concluir. Você escolhe onde você vai colocar. E aí que pronto, você importou os dados. Bem simples, bem intuitivo para esses dados que são bem simples. Aí você vai ver que aqui as conexões existentes já tem um arquivo de sorteio. Então se você mudar alguma coisa no arquivo de sorteio, possivelmente você vai conseguir mudar aqui. Vou colocar 23 aqui e salvar. Você vai conseguir mudar aqui.
Se eu não me engano, eu acho que sim. Atualizar, sorteio. Pronto, mudou o 13 ali. Então são conexões que você tem na sua planilha. Você vem aqui deletar, ele vai perguntar para você se você quer deletar a conexão também, não só os dados. No caso aqui eu quero deletar sim a conexão. Se você apertar não, você vai deletar ali das tabelas, mas você não vai deletar a conexão. Mas eu vou querer deletar a conexão. E você vai ver que aqui as conexões não existem mais. Aquela que você tinha anteriormente. Bom, agora vamos mostrar um outro esqueminha, né? A questão dos números. Eu fiz aqui um bloco de notas txt. E aí aqui eu sei que eu importei os dados que eles estão em 22.3363. Aqui é um separador decimal. Esse ponto aqui é um separador decimal. E eu sei disso porque eu conheço os dados que eu estou puxando. Por exemplo, é uma temperatura que não vai variar de 20 a 30. Então eu sei que não vai ser 22.333. Então eu sei que é 22.333. E eu quero importar esses dados para cá, ao mesmo tempo que você substitui esses pontos por vírgulas, e aí você obtém números aqui no seu Excel. E aqui a separação está em ponto e vírgula. Então vamos lá, obter dados externos de texto, número. Mesma maneira, delimitado, eu sei que aqui está delimitado, porque eu sei que tem ponto e vírgula. Vou colocar aqui ponto e vírgula, separou. Agora eu tenho as duas colunas. Então eu venho aqui, vou deixar no geral mesmo, porque ele vai converter números em números, mas eu tenho que dizer para ele que isso daqui são números, na verdade, né? Então eu tenho que vir aqui no avançado e falar qual que é o meu separador decimal desses números. É o ponto. E qual que é o separador de milhar? É a vírgula. E dá um OK. Por que eu fiz isso? Porque ele quer saber como é que está formatado os seus dados aqui nas colunas que você está importando. Eu já falei isso anteriormente e eu estou ressaltando porque às vezes a pessoa confunde. Eu tá ali em ponto, mas eu quero importar como vírgula. Então vem aqui, deixa vírgula e ponto. Separador decimal vírgula e separador de milhar em ponto. Mas o que ele está fazendo nesse assistente de importação você informa para ele como é que estão os dados estão configurados no seu arquivo externo, né? Então você tem que dizer para ele, nesse arquivo externo ele está como o separador decimal está como um ponto, mas está como um ponto. Mas aí como você vai importar, se dá um concluir aqui, vai ver que ele vai importar como vírgula. Por quê? Porque meu Excel está configurado que números tem o separador decimal em vírgula e não em ponto. Então você importa, você fala para ele como é que estão os seus dados para que ele consiga converter da maneira que o seu Excel está configurado. Só para mostrar para vocês onde é que muda essa questão do Excel de vírgula e ponto, você vem aqui em arquivos, em opções, avançado, e aí aqui você escolhe, né, usar separador de sistemas. Você vê que o meu está como vírgula, decimal e o separador de milhar como ponto. Bom, e aí agora eu também criei um arquivo CSV. Aqui o CSV, CSV significa Comma Separated Value, que é separado por vírgulas, valores separados por vírgulas. E normalmente ele parece um Excel, né, os arquivos .csv. E aí aqui eu fiz, por exemplo, em diferentes datas aí do mês de janeiro, uma temperatura e uma sensação térmica. Eu quero importar esses dados para Excel, porque o CSV não é... Eu não gosto muito de mexer em arquivos CSV, então eu mexo no Excel. Então eu vou importar esses dados desse arquivo CSV. Da mesma maneira eu venho obter dados externos de texto. Vem aqui em pasta 1, importar. Como ele é um CSV, ele é como separated values, então... Caramba, por que ele vem aqui em japonês? Eu quero saber por quê. Se alguém tiver alguma ideia, fala aí nos comentários. Pronto. Ele está delimitado, como é CSV, ele está delimitado por pontos e vírgulas, né? Como separated values. Então você vê aqui, já separei as minhas 3 colunas. E aí aqui eu vou mostrar alguns pontos. Primeiro que minhas temperaturas elas estão com ponto, né? Então tem que vir aqui avançado. Colocar separador decimal, já está em vírgula ali. Aliás, não, aqui é ponto.
E aqui é vírgula. Dá um OK. E aí aqui eu vou falar que essa coluna aqui é data, certo? Mas aqui, como ele é data, eu tenho que saber em qual formato está essa data para eu informar para ele o, em que formato está para ele conseguir importar como data, né? E que ele coloca DMA, mas ele não está em DMA, ele está em MDA. Então eu tenho que vir aqui, escrever MDA ou escolher qualquer outro tipo de configuração que você tem aqui. Lembrando que você tem que falar para ele como estão os seus dados para ele importar os dados, que a configuração do seu Excel reconheça aqueles dados, como data, como número ou como texto. Então, vou dar um concluir aqui. Não, vamos concluir. Vamos explorar. Pronto. Ele veio aqui, ele está configurando como data o meu Excel. Só que ele está na data de acordo com o que está configurado, né? Ele está com dia, mês e ano, que é o que a gente está acostumado aqui no Brasil. E as temperaturas elas foram transformadas de ponto para vírgula e o meu Excel reconheceu como número, assim como a gente queria. Só um recado que eu queria dar, uma dica, né? Às vezes já aconteceu isso comigo, de eu pegar dados numéricos em que tá tudo meio misturado. Tinham valores que, ou seja, era uma coisa que está dando erro no arquivo. Então, onde era para ter vírgula tinha ponto, onde tinha ponto tinha vírgula. Então, estava uma salada só aqueles dados. Então, quando você vai importar, você utiliza toda aquela coisa que eu falei de separador decimal, separador milhar, ele fica meio bugado. Então, tome bastante cuidado quando vocês forem puxar esses arquivos, porque às vezes pode acontecer dele importar errado. Então, sei lá, dá uma maquiada no seu arquivo, às vezes corrige os valores que estão meio bugados e antes de importar, porque senão você vai ter problemas. Ou se depois você arruma no seu próprio Excel mesmo, mas como você está lidando com muitos dados, às vezes é mais recomendado que você mexa diretamente no seu arquivo externo. Mas aí isso vai da opção de vocês. Acho que era isso, questão de importar dados externos em formato de texto. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, postem aí nos comentários embaixo. Muito obrigado e até a próxima.